Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade ao nosso capítulo 19, né, de Sociologia. Continuidade, na verdade, já que a primeira parte não foi eu que dei, né, eu peguei um vídeo que já tinha pronto sobre a evolução e desenvolvimento da Constituição Brasileira. A gente, nesse capítulo, vai estar tratando, né, participação política, direitos e democracia. Para introduzir esse assunto, eu fiz uma pergunta para vocês lá no WhatsApp, né, sobre para você o que é cidadania e o que é cidadão. A gente vai já falar sobre isso. Mas antes de continuar, tem um quadro no livro de vocês sobre democracia e liberalismo, que é uma análise do Norberto Bobbio, né? Ele faz uma análise e ele diz que o Estado, ele surge do desejo, o Estado contemporâneo, certo? Da atualidade. Ele surge da necessidade de limitar e distribuir o poder, né? Limitar porque ele não pode deixar que a liberdade seja tão grande que interfira na vida uns dos outros, e distribuir porque ele também não pode concentrar o poder na mão de um rei, enfim. Né? Então ele diz que esse Estado contemporâneo ele nasce dessas duas necessidades, da necessidade dessas duas questões, né? De limitar e de expandir o poder. Ele diz também que o Estado contemporâneo combinou uma forma de governo com uma teoria de Estado. A forma de governo foi a democracia e a teoria de Estado foi o liberal. Então nós vamos ter uma democracia liberal no Estado moderno que para o Bobbio é um tanto quanto estranho. Porque uma coisa, teoricamente, ela embate com a outra. O que a gente tem por democracia? O direito distribuído igualmente. O que a gente tem por liberdade, liberalismo? A individualidade de cada um. Então, como é que eu posso ter a minha individualidade garantida, sendo que a democracia implica em distribuição igualitária dos direitos e deveres? Estão conseguindo me entender? Para que a gente tenha uma igualdade econômica equilibrada, para que eu tenha direito à saúde, direito à educação, eu posso permitir que haja e que essa distribuição seja igualitária. Eu posso permitir que haja desigualdade nesse aspecto, que uma pessoa consiga pagar um cursinho, uma faculdade, uma coisa que seja extremamente bom, e uma pessoa que não possa viva numa educação precária, extremamente ruim, né? Eu posso dar essa liberdade? Então, assim, essa discussão foi levantada pelo Bobbio e é o que também vai chamar a atenção do Tocqueville, lá, né, quando a gente analisou o Tocqueville, sobre essa democracia americana, sobre esse Estado político americano, que é essa tentativa de unir, então, a democracia e o liberalismo, que chamou a atenção do Tocqueville e que ele fez perceber como era diferente o modo como a gente se organizava, dando uma importância tremenda a esse individualismo e a esse liberalismo, não só econômico, mas como também pessoal, individual, né, do indivíduo, e vai chamar a atenção aí, e o que nos leva à reflexão desse capítulo, né, a partir de agora, que a gente vai tratar do tópico democracia se aprende, cidadania também, que a gente fala muito que a gente não pratica a nossa democracia, que a gente fala mais dela do que pratica de fato. É comum a gente perceber falas como odeio política, não quero participar de política, odeio quando você fica falando de política, toda hora que a gente fala é política, e a gente já sabe que isso é uma ingenuidade, já que a nossa vida em sociedade, ela é essencialmente uma vida política, né? Não tem como fugir disso. E, como diz o próprio título do capítulo, essa democracia, ela se aprende com a convivência política, né? E a cidadania a gente também aprende, a gente não nasce sabendo, são quesitos que não são natural ao ser humano e ao desenvolvimento do humano, mas ele só aparece, só surge, né? E é aí que a sociologia entra. Quando a gente passa a viver em sociedade, a necessidade da democracia, a necessidade da cidadania, ela passa a surgir mais veementemente com o surgimento das cidades. Cidadania vem do termo cidade, né? E aí a gente não nasce sabendo, a gente aprende convivendo, e é muito importante entender que é da necessidade de aprender a essa cidadania e essa democracia na prática humana, na prática social do qual nós estamos inseridos. Bom, o que seria essa cidadania? Democracia a gente já falou, né? Mas o que seria essa cidadania? Como vocês responderam lá no grupo, né? A maioria que respondeu estava na linha correta. Cidadania nada mais é que
um conjunto de direitos e deveres ao qual o indivíduo está sujeito no ambiente social em que vive. Isso é cidadania. Ou seja, o conjunto desses direitos e desses deveres, né, do qual a gente está sujeito, né, nesse ambiente que a gente vive. Né? Se eu estou sujeita a... E como é que surgem esses direitos e esses deveres? A partir da organização social de cada grupo. Cada país vai ter a sua organização social de acordo com a sua construção histórica, né? Com a sua construção social, política, sociopolítica ao longo de sua história. Né? Então, cada grupo tem a sua organização, tem a sua compreensão do que seria ser cidadão, do que é ser cidadão naquele ambiente, tá? Bom, o conceito de cidadania esteve sempre associado a essa ideia de direito, né? Até que o inglês Marshall estabelece 3 grupos de direitos do qual o cidadão de uma determinada sociedade deve ter. Ele dividiu esse grupo de direitos em direitos políticos, direitos sociais e direitos civis, onde os direitos políticos estão ligados àqueles que todo cidadão tem direito de votar e ser votado, tem o direito de exercer o seu voto livremente, né? Tem o direito a votar, né? Sim, a votar já falei. Os direitos sociais, então, eles tratam do direito de participar na economia, né, do país, de ter emprego, de ser remunerado por esse emprego, de ser remunerado pelo seu descanso semanal, pelas suas férias, além de uma outra série de questões, de ter direito à educação, de ter direito à saúde. Tudo isso são direitos sociais, né? Além dos direitos civis, que diz respeito a direito de se expressar livremente, direito de não ser agredido fisicamente, de não ser torturado, direito de não ser torturado, né? Direito de ser tratado igualmente perante a lei. Então esse conjunto de direitos fazem com que a ideia de cidadania, né, seja completada na relação aí do que a gente entendeu lá, né, que cidadania é um conjunto de direitos e deveres de um determinado grupo social, né? Então, esse grupo de direitos implica, obviamente, um grupo de deveres a ele associados também, né? Se eu tenho o direito de não ser agredido livremente, eu tenho o dever de não agredir você, por exemplo. Gente, essa cidadania de que a gente vem falando, ela no Brasil é bem esquisita, né? Porque no Brasil a gente é considerado que o Brasil tem uma democracia frágil ou instável, pelo menos. Porque a nossa democracia ela não é consolidada. Nós ainda temos sérios problemas, como por exemplo a participação feminina na política, ela é mínima, irrisória. A gente viu isso quando produziu aqueles gráficos, lembra, no começo do ano? E não só isso, né? Nós temos uma democracia falha, porque os nossos processos democráticos ainda são bem estranhos, porque não há uma confiança do brasileiro nessa política democrática. Uma pesquisa realizada no Brasil sobre essa questão, né, fez perceber que um percentual muito grande da população não confia nos políticos. Um percentual grande na população acha que numa situação de crime, um pobre e um rico cometendo o mesmo crime, o rico é tratado de forma muito melhor do que o pobre, né, de uma forma muito mais justa, ou até sem uso da justiça do que o pobre, né? A gente não confia, então, nos nossos processos democráticos de garantia dos nossos direitos, e também a gente tem um problema muito grande na efetivação dos nossos deveres, né? Nós temos aí uma série de... A nossa história, né? A construção do nosso povo, a nossa história fez com que a gente tivesse uma confiança muito grande na forma não legal de fazer as coisas, né, que a gente vai chamar do nosso jeitinho brasileiro. Isso tudo atrapalha para que a gente tenha uma consolidação da nossa democracia. Quando a gente diz que nós temos uma democracia consolidada, que é uma distribuição igual de direitos e deveres para todos, é quando a gente percebe que é a falta da educação, que a educação não é garantida para todos, a moradia não é garantida para todos, e uma série de outras questões, certo? Outra coisa interessante para a gente entender é que o brasileiro considera cidadão, uma parte grande dos brasileiros considera cidadão aquele que contribui para a sociedade. O que ele chama contribuir para a sociedade? Eu estou empregado, estou pagando meus impostos, estou aí, né, contribuindo de alguma forma para a sociedade. Isso é uma ideia limitada do que seria ser um cidadão, né? Já que o cidadão, aí aquela pessoa que está na rua, não tem nem CPF, ele não é um cidadão dentro dessa democracia, dentro dessa forma de entender essa democracia.
né? Então, a gente ainda precisa desenvolver muito a nossa ideia do que seria uma cidadania, do que seria um cidadão, da nossa responsabilidade enquanto cidadão para com todos os cidadãos e para com a democracia, a consolidação dessa democracia, que parece que está andando para trás, essa consolidação, né? Nesse governo atual. Então, nós temos aí uma ideia falha do que seria essa cidadania, fazendo com que dificulte o processo de desenvolvimento da nossa democracia. Isso quer dizer, então, que a gente não teve conquistas no avanço da nossa democracia? Claro que nós tivemos, né? Nós tivemos a nossa redemocratização pós-ditadura militar, nós reconquistamos o direito de se expressar livremente, nós estamos aí caminhando para o processo democrático efetivo, né? Mas é ainda um caminho que, como eu acabei de dizer, parece que está sendo atropelado, mas ainda assim nós estamos cada vez mais esclarecidos sobre essa nossa condição e sobre o que desejamos para o futuro. Temos que nos envolver politicamente, porque veja, nós somos seres políticos, não há escapatória para isso. Sim, temos que nos envolver politicamente para facilitar e para desempenhar de forma mais efetiva, para ocorrer de forma mais efetiva o nosso processo democrático, tá? Então era isso, né? Só para complementar aquela nossa aula. Tem uma outra parte aqui que eu não citei, que é a evolução do voto. A história do voto no Brasil. Eu peço que vocês leiam, né, como foi que evoluiu, porque eu ia pedir para vocês uma linha do tempo como avaliação, mas eu resolvi deixar para lá e a gente vai fazer outra coisa, tá? Mas, de qualquer maneira, deem uma lida, façam essa linha do tempo do voto no Brasil para vocês terem em casa, só como atividade pessoal, né? Leiam essa parte do capítulo, né? A história do voto no Brasil, façam uma evoluçãozinha, uma linha do tempo, para vocês terem e guardarem para estudar para o Enem, tá bom? Grande beijo, é isso por hoje, até a próxima!